single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu havia dito pra vocês aí que enquanto eu não chego no meu objetivo aí dos 64 e 500, eu vou gravar outros vídeos aqui falando sobre o jejum intermitente, sobre minha experiência, tá bom? Então, pra você que não é inscrito, já vou pedir pra vocês se inscreverem aí no canal, tá bom? E não se esqueça de ativar o sininho. Quando você é inscrito, você seleciona lá o sininho e coloca todas, que toda vez que eu gravar um novo vídeo, vai aparecer notificação do seu celular, tá bom? Então, primeiramente, eu queria agradecer a todos vocês que tiraram um tempinho aí para poder ver meu vídeo. E para você que não me conhece, eu sou a Miriam e eu emagreci aí no meu processo de emagrecimento quase 14 quilos. E todo esse processo foi em menos de um ano, mais ou menos, quase um ano, né, esses 14 quilos. E se você quiser saber todo o processo do meu emagrecimento, que eu postei desde o início, quando eu comecei a emagrecer com jejum intermitente, eu vou deixar na descrição do vídeo todos os vídeos anteriores para você dar uma olhada assim, para você entender um pouco da minha história, tá ok? Hoje eu vim falar, gente, sobre como o jejum mudou o meu modo de pensar em relação à comida. Eu era uma pessoa que se deixasse comia até os rebocos da parede, pra vocês terem uma noção. Porque eu comia muito, gente, comida mesmo. Às vezes eu ia almoçar assim e eu não me satisfazia com o prato, era 2 e 2,5 mais ou menos. Então eu gostava muito de comer, não tinha compulsão pela comida, tá? Mas eu gostava muito de comer, era uma coisa que eu amava de verdade. Eu gostava de... Eu não me sentia saciada se eu comesse só um prato, né? E era um prato bem recheado, com farinha e tal, que eu gosto, com a pimentinha. Então eu comia muito mesmo. Eu já tinha passado em endocrinologista, nutricionistas. E sempre a orientação, teve uma vez que eu tomei até um medicamento super caro, gente, acho que foi uns 200 reais esse medicamento, doeu até na minha alma esses 200 reais. E eu comecei a tomar ele porque disse que ia controlar a fome, né? Eu não senti muita diferença no controle da fome, mas eu perdi acho que 2 quilos, acho que em um mês e meio mais ou menos eu perdi uns 2 quilos só tomando esse medicamento, só que eu não segui a risca o que o endócrino falou, né? Ele falou que eu ia... Pra eu seguir uma dieta, né? Eu não segui, eu admito, porque realmente eu não consegui, gente, seguir aquela dieta lá tão regrada. Para uma pessoa que come muito, de repente, acostumada a comer muito, de repente, parar de comer como comia antes, você pode até falar assim que é falta de força de vontade. Se a pessoa quisesse mesmo, ela emagrecia, gente. E às vezes não é, sabe? Você tem até uma força de vontade para querer emagrecer. Às vezes você olha pra pessoa, a pessoa é obesa porque quer. Fecha a boca. Gente, não é fácil, entendeu? Pra uma pessoa que comeu a vida inteira aí, fritura, coisas gordurosas, comida assim, parar de uma vez. Não é fácil. Às vezes a pessoa tem até uma força de vontade, mas não consegue. Precisa de todo um acompanhamento para poder realmente conseguir emagrecer. Porque não é fácil, gente. Força de vontade, quem é que quer ficar às vezes obeso, né? Tem pessoas que têm até problemas de saúde por conta disso. Quem é que quer? Me diz. Porque quer, porque a pessoa tá com diabetes, tá com colesterol alto. Às vezes não é. É todo um acompanhamento com essa pessoa para ela parar de comer, tá? Eu estava assim acima do peso, né? Obesidade grau 1, né? Tem as etapas da obesidade. Não estava tão acima do peso, mas tem gente que está muito acima do peso e para essas pessoas tem todo um acompanhamento ali para fazer, né? Até psicológico para poder conseguir emagrecer, né? Não era ainda o meu caso, eu estava uma certa obesidade, porém eu comia muito, né? Sem controle nenhum. E toda dieta que eu começava, eu parava de fazer. Começava uma dieta hoje, daqui 2 dias eu já estava comendo tudo que estava vindo pela minha frente. Então eu era assim, né? Eu comia muito, bastante. Doce eu nunca liguei, gente. Doce é uma coisa que, nossa... Assim, de vez em quando eu gostava, mas não era uma coisa que eu tinha, que era uma vantagem, entre aspas, né? Eu fui uma criança que eu comi fritura a vida toda, desde criança, assim. Adorava aquela carne frita, aquele colchão duro, sabe? Sempre gostei. E aí, como que eu conheci o jejum? O jejum entrou na minha vida, né? Primeiro a minha comadre mencionou sobre o jejum intermitente que ela fazia... Só que eu não dei muita importância. Mira, por que você não faz o jejum intermitente, né? Você fica aí umas horas sem comer seguidas. E ela parava de comer 6 horas
da noite, né? E quando era 10 horas do outro dia, ela voltava a comer. E aí eu olhei pra cara dela assim, tipo, eu não vou fazer isso, né? E aí teve uma moça do meu trabalho, a Carol, que ela... Outro dia eu cheguei uma vez pra trabalhar e cheguei lá, ela me disse... Eu tava comendo uma rosquinha bem recheada, assim, cheia de açúcar, sabe? 2 rosquinhas. Porque uma só não dava não, tinha que ser 2. E aí comendo aquela rosquinha recheada, gostosa no café da manhã, assim. E ela lá tava enchendo a garrafinha d'água. E aí eu ofereci pra ela, ela falou que não, obrigada, tô fazendo jejum. E eu falei pra ela, como que é esse jejum? Minha comadre já tinha falado sobre esse jejum, né? E aí ela me falou como era, né? Que ela ficava 16 horas seguidas aí sem comer, né? E durante esse processo do jejum, não podia cortar o jejum com nada, né? Só com água, café e chá sem açúcar. E aí eu fiquei olhando assim, falei, comendo minha rosquinha lá recheada. Falei, você é doido, rapaz, não vou fazer isso nunca não. Isso é coisa de doido, né? Porque pra quem nunca fez o jejum, gente, a pessoa vai falar que você é doida. Então, se você tá iniciando o jejum, se prepare porque vão falar que você é doida. Doida, tá apelando pra emagrecer, que não sei o que, tal. Só que a pessoa não vê que de repente você já passou por várias etapas aí pra emagrecer e não conseguiu. E o jejum foi uma forma aí pra você conseguir emagrecer, que foi o que aconteceu comigo. Depois desse dia eu comecei a pensar, comecei a pesquisar, gente, eu estudei bastante antes de fazer o jejum intermitente. Eu não iniciei do nada, né? Falei, não, vou iniciar o jejum, pronto. Não, eu pesquisei bastante sobre o jejum. Vi lá que pessoas com algum tipo de doença não pode fazer. Não é que não pode fazer, é que antes de fazer tem que passar no médico, fazer uma porção de exames, né? Pra depois conseguir... Desculpa. Pra depois conseguir fazer o jejum, né? Pra, se for autorizado, fazer o jejum. Mas quem não tem nenhum tipo de doença, poderia começar a fazer o jejum, né? E aí foi o que eu fiz. Eu iniciei o jejum, né? Em novembro do ano passado. Resolvi arriscar. Eu fiquei sexta, sábado e domingo fazendo jejum. Eu lembro até hoje. E quando foi na segunda-feira, eu fui me pesar na balança. Eu tava com 83,300, mais ou menos, na sexta, né? E aí eu fui na farmácia me pesar, porque eu não tinha balança ainda em casa, né? E aí quando chegou na segunda, eu fui me pesar na balança. E aí eu tinha perdido lá, se eu não me engano, até agora eu não me recordo, eu gravei um vídeo sobre isso. E eu até gravei um vídeo anterior sobre isso, né? Eu tava com 80,300 e depois de 3 dias eu fui pra 79,100. Foram uns 700 aí em apenas 3 dias. E eu não acreditei, eu me pesei, né? E aí, sem querer acreditar, eu fui em outra farmácia. Falei, essa balança deve estar quebrada, não é possível, né? Que eu perdi tudo isso em 3 dias. E aí, fui em outra balança. Aí deu uma diferencinha de 100 gramas, mas pra menos, não pra mais, sabe? Eu falei, não acredito. Aí fui, não satisfeita, fui na terceira balança e vi que realmente eu tinha perdido esses 1,7 kg. Eu fiquei impressionada, gente. Em só 3 dias. E aí, em uma semana, eu perdi uns 4 quilos. Porque no começo, assim, quando começa a fazer o jejum, você perde bastante peso, né? E foi o que aconteceu comigo. E aí, depois eu começou a diminuir. Comecei a perder 1 quilo por semana, sabe? Mas fui perdendo. E aí, chegou aí no processo de mais ou menos 2 meses e meio, eu já tinha perdido 10 quilos mais ou menos, né? E assim, foi maravilhoso, né? Esses 10 quilos que eu perdi. Que, imagine... Na academia, às vezes a gente fica lá se matando pra malhar, fica fazendo a dieta tudo certinho, você perde 1 quilo por semana, não é verdade? Às vezes você perde 1 quilo, às vezes você perde até menos. Então eu falei, nossa, que maravilha, né, gente? Perder esses quilos aí sem muito sacrifício. E no começo, gente, que eu comecei a fazer esse jejum, eu comecei a comer normal, igual eu comia antes. Comia bastante, às vezes comia um prato e meio, às vezes eu comia. E aí eu continuei só seguindo o jejum. Eu terminava de comer 8 horas da noite e só voltava a comer meio-dia do outro dia. Então eu comia meio-dia mais ou menos do outro dia e almoçava normal, 4h30 eu comia meu lanchinho da tarde e à noite eu jantava. Só que chegou mais ou menos assim, com 1 mês mais ou menos que eu tava fazendo, parece que eu não tinha mais tanta fome. Por exemplo, chegava a hora de cortar o meu jejum, eu nem lembrava mais, eu já estava tão acostumada que eu nem lembrava. Porque a primeira dificuldade é nos
3 primeiros dias, 4 dias, você vai sentir um pouco mais de dificuldade. Mas aí você pode usar aquela técnica lá de beber bastante água, chá e café sem açúcar. Eu sei que é um pouco ruim, gente, mas assim, quando você vê que tá com fome, dá um alívio no estômago você tomar um chazinho, mesmo sem açúcar, sabe? E aí, eu fazia isso, né? Pra aliviar a fome nos 3, 4 dias. Depois eu me acostumei, eu nem lembrava mais que eu tava de jejum. E quando foi mais ou menos um mês, mais ou menos um mês e meio, eu não conseguia comer mais como eu comia antes. Eu só almoçava depois que eu quebrava o jejum, não comia mais meu lanchinho da tarde. À noite eu jantava, às vezes à noite eu não queria nem jantar, eu preferia comer uma tapioca e tal. Porque, eu não sei, parece que o jejum ele faz uma redução de estômago sem cirurgia em você. Que automaticamente você vai parar de comer. Você não vai conseguir comer como comia antes. Você pode até tentar forçar um pouco. Mas quando você força um pouco, você acaba tipo, passando mal, a barriga dói, é horrível, né? E foi o que estava acontecendo comigo, assim. Às vezes eu nem queria comer tanto. Às vezes hoje eu vou comer um pouquinho a mais. E eu não conseguia. Então, automaticamente eu fui deixando de comer como eu comia antes, né? Uma pessoa que comia muito, ninguém nunca na minha vida conseguiu mudar isso da minha mente de comer muito, de comer bastante, de nenhum tratamento que eu fiz, não desmerecendo o trabalho dos profissionais, né, da área de saúde, mas assim, realmente, para umas pessoas dão certo, né? Passo no doc, nutricionista, dão certo. A mesma coisa com o jejum. O jejum tem pessoas que dão certo com o jejum e tem outras que não. Então isso vai acontecer. No meu caso, só o jejum deu certo comigo, né? Só com o jejum que eu consegui parar de comer menos, comecei a... Se eu fosse fazer uma reeducação alimentar, eu te juro que agora, nesse momento, eu conseguiria sim. Porque eu aprendi a comer melhor, né? Eu aprendi a comer menos. Então se eu fosse começar uma reeducação alimentar, eu começaria agora. Só que no meu caso, gente, eu me acostumei com o jejum, porque o jejum não é uma dieta. O pessoal fala que é um estilo de vida, e realmente é. É uma coisa que você pode levar para sua vida toda. Então, eu prefiro o jejum intermitente, né? Para manter meu peso aí. Né? Eu prefiro fazer aí, se for para fazer a vida toda, 16 horas, eu faço. E eu fiz exames, depois que eu comecei a fazer o jejum, 3 meses depois eu fiz exames no check-up geral. Deu tudo ok. Eu tinha triglicérides, acho que fala, que é o colesterol ruim. Ela estava um pouco alta. Então, com o jejum, me ajudou a diminuir. Eu tinha bastante azia também, queimação. Com o jejum também, eu parei com as queimações, com essa azia. Então, só me trouxe benefícios, né? E daqui pro ano que vem, né? Eu deixei um pouco passar essa pandemia aí para fazer um check-up geral. O ano que vem eu vou fazer outro check-up geral para ver como que tá a minha saúde aí. Tá bom? E aí eu vou mostrar pra vocês aqui, os resultados, né, se deu alguma alteração e tal, mas eu acho que só teve alteração pra coisa boa, gente, porque eu sinto meu corpo bem, sabe, eu não me sinto mais tão cansada igual eu sentia antes, azia, queimação é uma coisa que eu não tenho, de vez em quando eu tenho isso, quando eu resolvo comer muito, né, falar, hoje eu vou comer um pouquinho a mais, quando eu como até dói um pouco a barriga, né, porque eu não tô mais acostumada a comer como comia antes. E eu acho impressionante. O pessoal às vezes fala assim, nossa, é um milagre, né? Como que esse jejum faz isso? Muda a cabeça da pessoa desse jeito. Da sua mente, né? Não sou eu que tô falando pra você fala, mas a Miriam tá falando isso, né? Pra entrar na minha mente. Não é, gente. A minha irmã falava a mesma coisa, ela mudou a mente dela completamente em relação à comida, né? Ela come menos. Então é vocês que vão identificar isso quando vocês começarem a fazer. Vocês vão falar, nossa, realmente a Miriam tem razão, né? Eu parei de comer como eu comia antes. Bom, gente, eu vou ficar por aqui, tá bom? Qualquer dúvida, vocês comentam aí no comentário, tá bom? Não se esqueça, se tiver algum tipo de doença, não pode iniciar o jejum por conta própria, tá bom? Primeiramente, saúde, não adianta emagrecer sem saúde, gente. Então, quando eu chegar na minha meta dos 64.500, que eu falei pra vocês, eu vou postar aqui no canal, quando eu chegar na minha meta que eu falei pra vocês aí que eu quero chegar, tá bom? Então, compartilhe esse vídeo com alguém que realmente está precisando, já tentou outras coisas aí para emagrecer, não conseguiu. Você consegue emagrecer aí com o jejum de uma forma natural, sem gastar muito, sem gastar nada, né? Porque o jejum, você não precisa ficar comprando coisa diet, light para comer, né? Você pode comer normal aí, seguir sua vida normal, sem gastar muito. Assim, eu emagreci nesse quase um ano, gente, sem gastar nada, nada. Eu era uma pessoa também que eu tava muito sem tempo aí para poder fazer uma caminhada, às vezes, né, uma corrida aí, e a academia também não tinha dinheiro
também pra fazer, porque eu tava investindo em outras coisas aqui da minha vida, então eu não poderia tirar dinheiro pra fazer uma academia, nem ficar comprando coisa diet, light pra emagrecer. Então a melhor forma que eu achei de emagrecer aí com saúde e sem gastar dinheiro foi com dinheiro intermitente. Olha que beleza, emagreci, né? Não precisei gastar nada com isso, pra vocês verem, né? Então foi maravilhoso pra mim. Tá bom, galera? Então vou ficando por aqui, fique com Deus, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês e qualquer dúvida aí, comenta nos comentários. Tchau e até a próxima.